anos eu vivi o crime. E qual foi assim, a maior experiência que você já viveu de livramento que o Senhor te deu ali dentro, cara? Depois você foi parar pra pensar e falou assim, cara, isso aqui só pode ter sido Deus. Porque foram muitas coisas, 8 anos é muito tempo, cara. Eu já vivi muita coisa que Deus já me guardou, já me livrou em troca de tiro, várias coisas, mas o que me marca mesmo foi quando a gente invadiu Iapim, cara. Que a gente tava ali, reuniu todo mundo ali para invadir aquele lugar, e ali a gente atravessou ali aonde que a gente tinha desavença, e quando a gente chegou ali, os caras já estavam esperando a gente. E ali quando eu olhei... Eles estavam de cima, né? De cima, e a gente embaixo deles. Quando eu olhei para cima, eu só via o fogo saindo. E ali eu escorreguei, caí no chão, rasguei assim meu peito. Me lembro que eu tava com um cordão que tinha um rosto de Jesus Cristo no cordão. Eu perdi o cordão e quando eu caí no chão, eu só escutava o barulho no meu ouvido. Besouro voador. E as balas vindo, batendo assim do lado do meu rosto, assim, subindo terra na minha cara, queimando sangue assim na barriga. Eu achei que eu tinha levado um tiro, pensei, agora eu morri, agora acabou. E levantei a blusa com a mão na barriga. E você tava descosta. E eu descosta. Me lembro que eu só levantei a mão, tava armado também, deu alguns tiros para trás ali, sem ver ali, mais pra... E desci ali pro meio da caratinga ali, correndo, e eles dando vários tiros. Eles foram atrás de você nessa vez? Não, eles não foram atrás de nós, não, eles ficaram de cima atirando. E aí eu desci correndo e eles atirando, e eu consegui ir pra casa. André Vitor por aqui e seja bem-vindo para mais um podcast. E no dia de hoje eu estou recebendo aqui um convidado e uma convidada extremamente amigos, pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, né? A convidada está nos bastidores ali, a Franciele de Jesus está ali, e a nossa amiga Eloá, que está aqui com a gente, que é filho desse casal maravilhoso. E nós temos o pai de todos, meu amigo Marcão. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado demais com esse episódio de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir aquele favorzinho. Comenta aí, curte aí, dá o like, se inscreva. E se você quiser também deixar o seu comentário negativo, também não tem problema, né? Joga aí pra gente melhorar. E compartilha no grupo da família, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo que tem, esse canal tem abençoado tantas pessoas, tantos jovens. E é o nosso objetivo, a nossa meta aí é no mínimo 500, alcançar no mínimo 500. Então, você tem o privilégio de poder abençoar mais pessoas compartilhando esse conteúdo. Marcão, seja muito bem-vindo. Quero te agradecer, cara, né, por estar aqui, aceitado esse convite, né? Demorou, mas Aconteceu. Tardou, mas não falhou, né? Falhou. Então, assim, quero te agradecer sua família, que está toda aqui no bastidor. Quero agradecer pela sua vida. E apresente-se aí pro pessoal do canal, quem é o Marcão e como que Jesus te resgatou, cara. Como é que é a sua história, quem é o Marcos, né? E a gente vai desenrolando aqui. Presente pro pessoal aí. Amém. Boa tarde, galera. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Marcos Vinícius da Silva Tomás. A minha história é um pouquinho longa. Fui um cara que viveu no crime, nas drogas, mas um dia Jesus me alcançou, me encontrou e eu descobri algo que é aquilo que a gente tem mais de precioso, que é a presença, a graça de Deus.
Marcão, vamos iniciar então aqui começar como diz o outro, no início. Eu te perguntar, quando você iniciou a sua jornada, quando você nasceu no lar evangélico ou você não nasceu no lar evangélico, como é que foi esse processo? Como é que foi o seu contexto familiar? Cara, minha história é uma história bastante, eu posso dizer hoje, incrível, porque eu nasci num lar macumbeiro, depois que se tornou evangélico, fui para o mundo depois disso e depois retornei para o evangelho de volta. Meu pai, eu acho que todos conhecem um pouco da história do meu pai, que se chamava Marcinho, com o apelido de Cara de Onça, né? Então, meu pai fazia parte da macumbaria, mais a minha mãe, mais as minhas tias. E meu pai nasceu nesse contexto de macumbaria. Então, quando eu nasci, a minha vida ela foi entregue para o inimigo desde de pequeno. Quase todos não sabem o porquê que o meu apelido é Dodó. Meu nome é Marcos Vinícius, não tem nada a ver com Dodó. Mas é algo que veio da macumbaria, que quando eu nasci, o meu pai colocou em mim esse apelido. Então, depois disso, meu pai morreu, minha mãe me abandonou, eu fui criado pela minha tia e pelo meu tio, e eles entregaram a vida para Cristo. Então, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já ia para a igreja, eu frequentava a igreja com a minha família, mas ainda não tinha um relacionamento profundo com Cristo. Entendi. E esse você falou do seu apelido que foi colocado, e nesse contexto de macumbaria, cara, o que isso significa? O que o seu pai queria dizer quando ele colocou esse nome? Porque a gente sabe, quando a gente lê a palavra de Deus, que Deus ele não chama ninguém por apelido, né? Deus, quando ele se trata da pessoa, até mudou certos nomes, como foi o de Jacó para Israel, como foi de Saulo para Paulo. Quando seu pai inculcou essa identidade em você, o que isso significava? O que era nesse contexto de macumbaria? O que era isso, cara? Isso vinha de uma trajetória do caráter do meu pai implantado em mim. Era como assim, meu pai viveu no crime, viveu nas drogas e eu nasci nesse contexto. Quando eu era mais novo, as pessoas implantavam, seu pai era assim, seu pai roubava, seu pai matava, seu pai era traficante, seu pai era daquele jeito. Então, por eu não ter uma paternidade, eu colocava na minha mente, o inimigo criava na minha mente assim, você tem que ser igual ao seu pai. Então, quando meu pai me dá esse apelido e ele morre, vem automaticamente aquilo que era do meu pai para mim, entende? Então, na entidade ali dentro da macumbaria, era como se fosse algo, como eu posso dizer para você entender, algo geracional, algo que vinha do meu avô, uma herança espiritual. Entendi. E cara, e você sentiu, como que é, para as pessoas que estão nos assistindo, o quanto que é tenso essa questão de paternidade, porque a paternidade, quando a Bíblia fala ali que a maldição dos pais, elas podem alcançar os filhos até a 4ª geração, mas também, quando uma paternidade ela é bem feita, ela pode alcançar até 1000 gerações. Então, tipo assim, isso que você se tornou, que foi a sua identidade lá atrás, veio muito dessa herança espiritual que seu pai ele lançou sobre você, né, cara? Porque naquele contexto ali você se sentiu que não, cara, eu tenho que honrar o nome, ele colocou isso no mim, eu tenho que honrar o nome dele. Então foi nesse racional aí que você seguiu, que você se tornou quem foi, né, hoje Marcos, mas na época esse Dodó que todo mundo chamava. É isso aí. Eu cresci ouvindo assim, você é igual ao seu pai, você vai ser que nem seu pai era daquele jeito. Então eu trouxe isso para mim. Pensava, não, tem que ser daquele jeito, tem que ser que nem meu pai. Aí eu chegava em alguns lugares, as pessoas, parece que o inimigo já conduzia algo espiritual para dizer, nossa, seu pai era daquele jeito, seu pai era assim, seu pai era assado. Então eu trouxe isso para mim, não, eu vou crescer, eu vou ser que nem o meu pai, ou vou ser que nem meu pai, eu vou ser daquele jeito. Então
eu herdei essa herança espiritual que veio do meu pai para mim. Até eu encontrar Cristo, eu vivi praticamente o que o meu pai viveu. Você viveu a identidade do seu pai até encontrar Cristo. Você viveu a identidade do bom, que eles chamam de Marcinho, o cara de raça. É isso aí. E cara, você teve relacionamento com ele? Eu nunca tive relacionamento com meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. E minha mãe me abandonou, eu tinha 4 anos de idade. Cara, muitas pessoas que estamos assistindo também, a gente fala muito sobre isso. Como é que foi para você lidar com isso? Tipo assim, nossa, meu pai morto? Porque a gente sabe que a figura do pai, ela reflete o Deus Pai, né? Isso. Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com a figura de Deus como um pai, porque tem aquela imagem e geralmente fica com a mãe. E aí, entrar no contexto de ser abandonado pela mãe. Como é que foi esse para um menino que estava ali, tipo assim, precisando de referência, precisando de nutrição saudável, precisando de bagagem ali para o crescimento? Como é que foi? Como é que você lidou com isso? Você revoltou, seu coração ficou cheio de ódio? Como é que foi? Como é que você lidou com esse misto de emoções, cara? Exatamente isso aí que você falou, André. Meu coração, ele se revoltava. Eu perguntava por que eu não tinha um pai, por que eu não tinha uma mãe. Eu me perguntava por que eu nasci nessa família. Eu me lembro um dia que eu estava altas horas da madrugada, drogado, armado dentro de casa. Eu ouvi uma pregação do Adeildo Costa, ele pregando os Gideões na época, falando que Deus tinha transformado a vida dele. Eu me lembro que eu olhei para a televisão e disse assim: por que o Senhor não faz isso na minha vida, Senhor? Por que o Senhor não me deu um pai? Por que o Senhor não me deu uma mãe? Por que eu tive que nascer nessa família? E eu me lembro que no outro dia eu resolvi ir para a igreja. E eu me lembro até hoje o nome da mulher, a missionária Martielli. Ela estava pregando no projeto onde que a minha tia Sandra toma conta. E minha esposa viu isso tudo. Falou assim: ela está aqui, sabe disso. Eu me lembro que eu estava sentado, sabe quando você entra na igreja assim, que você está fora dali, cara, você está vivendo outro mundo. Eu me lembro que ela pregava, ela ministrava, e eu ali voando. Eu me lembro que ela olhou para mim e falou assim: ei, jovem. Aí eu falei assim: eu? Ela: é você mesmo. Ela falava assim: eu nunca vi algo tão lindo como isso. Eu nunca vi algo tão incrível como isso. Deus manda te falar que Ele é seu pai e sua mãe. Eu nunca passei uma revelação dessa para ninguém. E Deus manda te falar que Ele é seu pai e sua mãe, não é só no céu não, é aqui na terra também. Eu me lembro que depois disso eu entendi a paternidade, eu entendi a maternidade. Então eu passei esse processo de revolta. Eu não tive pai, eu não tive mãe, fui criado sem pai e sem mãe. Tinha minha tia, meu tio ali que cuidaram de mim, me deram um amor, mas não é a mesma coisa que você ter a paternidade e a maternidade de um pai e de uma mãe. Mas quando você encontra Cristo e recebe isso, você entende tudo isso. Então foi algo incrível. E o mais interessante disso tudo, que agora em novembro do ano passado, nas minhas férias, eu tinha uma viagem para ir para a praia. Deus não me permitiu ir para a praia. Eu fui para Belo Horizonte, para a cidade do meu irmão. E nisso, eu em Belo Horizonte, junto com meu irmão, com a Franciele, nós íamos ficar ali 3 dias, André. E Deus proporcionou a gente ficar 7. E eu sentado na varanda do meu irmão, a terça-feira, chovendo, eu conversando com meu irmão, falei: ei, Pedrão, e minha mãe? Ele falou assim: que nada, Dó. Ele me chama de Dó até hoje, que nada, Dó. Que a mulher abandonou nós, que a mulher deixou nós. Eu falei assim: rapaz, se for da vontade de Deus, nós vamos encontrar a nossa mãe. E Deus, ele é tão extraordinário que depois que ele sara a gente, cura a gente, parece que ele vem consertando tudo que ficou lá atrás. E aí meu irmão foi trabalhar à noite, depois de 25 anos, ele andando como gari na rua, trabalhando, ele viu uma mulher e falou assim: Josélia. E ela olhou para ele e falou assim: Pedro Henrique. E depois de 25 anos sem ter notícia da minha mãe, eu encontrei minha mãe.
Cara, e minha mãe foi para lá, para a casa do meu irmão, almoçamos juntos, comemos juntos, oramos juntos, e a glória de Deus tomou a casa do meu irmão. Então, tipo assim, eu creio que tudo aquilo que eu passei foi um processo de Cristo para chegar onde a gente estamos hoje. Então, imagine você perder o seu pai, ser abandonado pela mãe, depois de 25 anos, Deus preparar um encontro com você e sua mãe. Então, quando eu me lembrei aqui agora aqui de Jacó voltando para casa, né? Passando seus processos e tendo um reencontro com Esaú. Então, eu tive um reencontro com a minha mãe, foi algo extraordinário. E o mais interessante aí, cara, que o processo do perdão, porque a gente sabe que o perdão para 25 anos são 25 dias, é uma vida, né, cara? Então, tantas coisas passaram na sua fase da infância, na adolescência, tipo assim, de tudo que foi feito, tipo, e aí você decidir, não, agora eu vou perdoar. Como é que foi? Tipo assim, não, cara, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que perdoar agora, não perdoar, agora é a hora da gente perdoar, porque perdoar significa liberar, né, cara? Porque quando a Bíblia fala assim, honrar teu pai com a mãe, não quer dizer o pai bom ou mãe boa. É o pai que Deus confiou para ser o seu pai, cara. Verdade. Não está falando ali ser de obediência, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Então, como é que foi esse processo do perdão, cara? Como é que ficou seu coração, do cara que carregava isso há tanto tempo, e depois ali que você perdoou de fato ali, como é que foi dali para frente, depois do perdão? Esse perdão para minha mãe, ele aconteceu comigo preso, André. Eu na cadeia, eu comecei a passar por um processo de transformação, de libertação, e eu tentava entender o motivo da minha mãe me abandonar, o motivo da minha mãe ter feito aquilo. Eu não olhei para o abandono, eu olhei para o processo dela. Porque como que uma jovem na cadeia, eu tinha tempo para pensar, para meditar, né? Então, sentado, eu comecei a pensar assim, cara, minha mãe perdeu meu pai, ela tinha 15 anos para 16 anos de idade. Eu com 2 anos de idade, meu irmão, ela grávida do meu irmão. Então, naquela época, nos anos 90, como que uma menina, não era nem uma mulher, era uma menina, como que uma menina ia ter estrutura para suportar tudo isso? Então eu comecei a entender o processo que a minha mãe... Na verdade, é o que as pessoas que estão vendo, para o perdão acontecer, é o que deve ser feito. Você ressignificou a história, né? É isso aí. Em vez daquela mágoa toda, não, ela foi aquilo ali. Não, ela não tinha estrutura, não tinha ninguém para aquilo. Ela deu o melhor que ela... Você ressignificou a história. Isso é muito massa, cara. Entende? Como José fez, né? Não, tudo isso que me aconteceu, esse processo de eu estar aqui, passar o que eu passei, tudo isso para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Foi o que você fez, né? Dentro da cadeia. É isso aí, dentro da cadeia. Eu me lembro que quando eu ressignifiquei isso e entendi o processo dela, um pastor foi na penitenciária ministrar e logo após isso, um irmão em Cristo ministrou. E ele falou exatamente o que você falou. Ele disse assim para mim, assim, tudo aquilo que você passou foi um propósito de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você enfrentou e passou era o próprio Deus permitindo. Mas agora começa um novo tempo, uma nova história e falou comigo algumas promessas. E quando eu ouvi aquilo, aí eu entendi mais ainda. Então, por ser ministro do Evangelho ali dentro daquele lugar, então no meu coração, a minha mãe já estava liberada, eu já tinha deixado o perdão para ela, entregado ao Senhor ela. Então, qual que era meu desafio agora? Era colocar isso no coração do meu irmão. Aí foi um pouquinho mais difícil de dar a entender ao meu irmão isso. Mas depois que ele entendeu e compreendeu, e a minha mãe falou exatamente isso para ele quando encontrou ele, falou com ele assim, eu não te abandonei não, é porque eu não tinha condição de cuidar de vocês, entende? Então, ou seja, se ela tivesse uma estrutura, ela estava com a gente, entende? Ainda que ela falhou, mas quando a gente entendemos isso, a gente liberamos o perdão para ela. E o seu irmão veio na mesma pegada que você, com essa mesma revolta, esse mesmo sentimento, ali desde a infância também, cara?
Eu vou falar com você que o meu irmão é um pouco mais revoltado que eu ainda. Pelo fato dele ter passado mais tempo com meu tio e com minha tia, ele é mais revoltado. Porque eu saí de casa, eu tinha 13 anos. E o meu irmão já recebeu mais um cuidado do meu tio, da minha tia, entende? Então, tipo assim, ele criou um apego com meu tio, com minha tia, maior do que o meu. O cuidado, o amor, ele tinha mais. Porque por eu ter saído com 13 anos de idade de casa, eu não tive tanto esse apego com meu tio, com a minha tia. E o Pedro não, ele já teve. Então a minha tia, pro meu irmão, era a mãe dele. E pro meu tio é o pai dele. Não que não seja para mim, mas o sentimento, a alma dele era mais ligada com meu tio, com minha tia, do que a minha, entendeu? E aí, assim, cara, você falou aí que com 13 anos, né, você saiu de casa, foi um momento que você falou assim, não, agora eu vou viver literalmente o crime, agora eu vou viver as minhas coisas, vou viver a minha vida agora eu vou honrar esse... Agora, tipo assim, naquela revolta, você estava indo no processo de revolta, que você queria fazer dar tipo, um orgulho pro seu pai, né? Tipo assim, minha mãe me abandonou mesmo, agora eu, tipo assim, aquela falsa sensação de fazer seu nome ali Era essa revolta, com 13 anos de idade, sair de casa com esse pensamento. Eu não dependo da minha tia, não dependo do meu tio, você que nem meu pai... E me afundei no crime, nas drogas, no mundo do crime, do tráfico de droga, e vivi coisas que às vezes é até difícil de falar, mas foi exatamente aí que E o mundo do crime, cara, querendo ou não, eu tava vendo aquela mega operação dos policiais ali do Rio de Janeiro. A gente vê que aqueles meninos ali são meninos assim, de uma faixa de 13, 14, 15, 16, 17, mais ou menos, né? Você vê que o mundo do crime, o camarada que tá ali, ele abraça com a figura de um pai, né? Que a pessoa que tá determinada a morrer pela facção tem é o que a gente chama de o discipulado, né, cara? Uhum. Vai acontecer um processo de discipulado ali, que a pessoa ela tá decidida a morrer por aquilo ali. Então, tipo assim, o quão perigoso tipo assim, o pai não fazer o papel dele, a mãe não fazer o papel dele, porque o mundo tem pessoas que vai se tornar referenciais e que vai abraçar mesmo e vai fazer o papel ali mesmo. E a pessoa, a tendência é só ela ir se envolvendo mais, né, cara? É isso. Como é que foi esse processo aí pra você? Você foi bem acolhido? Como é que foi isso, cara? Cara, logo que eu entrei pro crime, eu já tinha meus aparentados ali que já viviam no mundo do crime. Então, quando eu entrei ali, no crime você é bem recebido, né, cara? É droga, é fama, é dinheiro, é luxúria, é carro, é moto, é várias coisas ali um exemplo, uma vida batalhada ali do pai e da mãe, às vezes ele não vai conseguir te proporcionar para quem veio de uma classe baixa. Então você entra ali, você é bem acolhido, pessoas estão ali, você cria amigos ali que vão estar do seu lado ali, que tá ali com você ali naquela ilusão. Eu posso dizer que é como se fosse algo para te aliviar ali naquele estado da vida que você está passando. Então, no crime as pessoas te acolhem, no crime as pessoas te dão condição, no crime as pessoas, como você disse, elas te abraçam ali, te traz para perto, né? Então, e aí você foi acolhido e aí você começou essa trajetória. E foi quantos anos, cara? Você ficou esse processo? Eu fiquei dos 13, se não me falha a memória, eu fiquei uns 8 anos no crime, viu, André? Nossa, muito tempo, hein? Eu fiquei... Até os 23 anos eu vivi o crime. E qual foi assim, a maior experiência que você já viveu de livramento que o Senhor te deu ali dentro, cara? Depois você foi parar pra pensar e falar assim, cara, isso aqui só pode ter sido Deus. Porque foram muitas coisas, 8 anos não é muito tempo, cara. Eu já vivi muita coisa que Deus já me guardou, já me livrou em troca de tiro, várias coisas. Mas o que me marca mesmo foi quando a gente invadiu Iapim, cara. Que a gente estava ali, reuniu todo mundo ali para invadir aquele lugar.
E ali a gente atravessou ali aonde que a gente tinha desavença. E quando a gente chegou ali, os caras já estavam esperando a gente. E ali quando eu olhei... Eles estavam de cima, né? De cima. E a gente embaixo deles. Quando eu olhei pra cima, eu só via o fogo saindo. E ali eu escorreguei, caí no chão, rasguei assim meu peito. Me lembro que eu tava com um cordão que tinha um rosto de Jesus Cristo no cordão. Eu perdi o cordão e quando eu caí no chão eu só escutava o barulho no meu ouvido, besouro voador. E as balas vindo, batendo assim do lado do meu rosto. Nossa. Assim, subindo terra na minha cara, queimando sangue assim na barriga. Eu achei que eu tinha levado um tiro, pensei, agora eu morri, agora acabou. E levantei a blusa com a mão na barriga. E você tava descosta. E eu descosta. Me lembro que eu só levantei a mão, tava armado também, dei alguns tiros para trás ali, sem ver ali, mais pra... E desci ali pro meio da Caratinga ali, correndo, e eles dando vários tiros. Eles foram atrás de você nessa vez? Não, eles não foram atrás de nós, eles ficaram de cima atirando. Tá. E aí eu desci correndo e eles atirando, e eu consegui ir pra casa. Mas nesse dia eu achei que eu ia perder minha vida. O que mais me marca é esse dia, porque as balas pegavam assim perto do meu rosto, assim, levantava terra assim no meu rosto e eu pensei que eu ia morrer nesse dia. Aquele tiro seria seu fim. Meu fim. Esse dia aí me marca. E é nesses momentos assim, né, velho, que você vê quanto que Jesus ele guarda a vida da gente, mesmo a gente estando nesse processo. Porque a gente fica tão iludido, né, cara, que ao mesmo tempo que você vai, você toma ali, também você, o inimigo coloca coisa na sua mente para você também fazer, para matar pessoas também, né? Uhum. Então, você faz aquele. E nesse processo aí, Marcão, e aí, tipo assim, desses 8 anos que você falou, que você invasão, o que Deus falava no seu coração nesse processo, cara? Tipo assim, Deus ele falava com você, você sentia aquele temor ainda ou era totalmente... Cara, como Paulo diz, um animal irracional, né? Tipo assim, que não tinha aquele temor. Eu vivi... Usava pessoas para te falar, usava pessoas para passar a te falar. Você sentia temor, não sentia temor? Como é que era? Cara, eu vivi uma parte da minha vida que eu perdi o temor. Minha mãe falava comigo assim, você vai morrer. Só que tipo assim, minha vida já não fazendo mais sentido, que pra mim morrer não... Eu tinha essa mentalidade assim quando eu vivi no crime, não tive pai, não tive mãe. Fui criado pelo meu tio e minha tia, não tem nada mais a perder. Então tipo assim, eu vivia sem... Teve um período da minha vida que eu não tinha mais temor. Eu vivia mesmo mais debaixo da oração da minha tia e do meu tio. Mas chegou um período da minha vida que esse temor ele voltou para o meu coração de volta. Que foi quando eu conheci a Franciele e quando eu tive meu primeiro filho, Davi. Isso que eu queria chegar, esse momento é muito bacana. Como é que foi o processo que você conheceu a Fran e como é que a Fran entrou na sua vida, cara? Cara, a Franciele apareceu grávida umas 10 vezes, né, meu bem? A Franciele apareceu grávida umas 10 vezes. 10 vezes é força de expressão, mas ela apareceu grávida muitas vezes. Eu tô grávida. Eu achava que era verdade. E ali a gente começou a se conhecer, a namorar. E você estava nessa condição? E eu nessa condição, no crime, na doideira, vendendo droga. E nisso a gente começou a namorar. Aí a gente namorando, né, ela falava que estava grávida, mas aí não estava. Falava que estava grávida e não estava. Até um certo ponto que ela foi morar comigo. Parece que houve uma desavença lá, eles descobriram que ela estava namorando comigo, aí parece que expulsaram ela de casa. Aí ela foi morar comigo. Aí nela ir morar comigo, depois de poucos meses, ela engravidou do Davi. Aí quando ela estava grávida, Davi, que ela falou comigo, eu tô grávida, eu já não acreditei. Eu tipo, só mais uma vez. Mas dessa vez, na verdade, ela estava grávida. Então quando ela engravidou do Davi, eu lembrei do meu pai.
Tipo assim, quando o Davi estava sendo gerado no ventre da Franciele, eu lembrei do meu pai na hora. Então, tipo assim, aí isso me trouxe mais um temor. Que eu pensei assim, não, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu não tive pai, eu não tive mãe, então eu tenho que cuidar do meu filho. Então esse temor veio mais no meu coração. Aí eu passei a ter esse temor de volta. Pedir a Deus para me libertar, para me transformar, para me curar. Algo que eu queria pontuar aqui também, que vale para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu queria sair daqui depois que a Fran engravidou, só que eu não achava ninguém para me dar oportunidade. Eu recorria num lado, recorria do outro, recorria de um lado do outro, mas ninguém me dava oportunidade. Tipo assim, ninguém... Até mesmo as pessoas da igreja te julgavam, né, cara? Me julgavam. Porque na verdade, querendo ou não, só para contextualizar aqui pro pessoal, o Marcos Vinícius aqui, ele era uma pessoa que ele era muito temida ali no Carapina, né, cara? Eu lembro que, tipo assim, eu mesmo, nesse episódio aí você contou da antena ali, eu descendo pra escola, diversas vezes ali eu vi você rodando ali. Então, assim, era uma pessoa que, quando se tratava assim, de buracão ali, era uma pessoa que dava muito temor. Então, as pessoas, elas tinham... Não é o papel da igreja, porque a palavra igreja quer dizer aqueles que são retirados para fora. E quando você vai estudar o ministério de Jesus, você vê que Jesus mexeu com a classe de gente das piores que tinha. Era prostituta. Aí você vai para a nobreza, Zaqueu, que era um homem totalmente nobre ali, que era um coletor de imposto. Pedro, que era um pescador de baixa classe, né? Estava ali, que era um pescador, mexeu com um homem que traiu ele, mexeu com um incrédulo, mexeu com o Dimas lá na cruz, lá, que estava lá, que aquele era um dos piores bandidos que estava ali, trocou uma ideia com o cara nos últimos segundos de vida do cara. Então, Jesus, e a igreja, ela tem um papel de representação de Jesus aqui na terra, retirados para fora, para influenciar a sociedade, para que haja uma transformação. E assim, cara, a igreja, ela te olhava, só que tipo assim, ela não tinha aquele, não, cara, isso é uma alma. Eles, em vez de fazer isso, eles te acusavam, não vamos chegar perto daquele cara ali é molemento, que ele é perigoso. Então ficava até meio assim, e você sentia isso, né, cara? Cara, eu vivi esse período aí de querer mudar, de querer ser diferente, mas tipo assim, não ter aquele acolhimento. As pessoas, pelo fato de eu vir de uma família que carregava o nome do Marcinho Cara de Onça, então tipo assim, quando as pessoas me olhavam, eu tava vivendo aquilo ali, tudo ali, as pessoas tinham um pouquinho de medo, né? Um pouquinho de receio, às vezes de, tipo assim, na mentalidade deles a gente era perigoso demais, a gente era tipo assim, pessoas tipo, sei lá, pessoas doidas, né? Pessoas assim, mas lá no fundo do coração da gente mesmo tinha aquele desejo de ser diferente, de ser transformado. Só que ninguém tinha coragem de chegar para você para fazer um discipulado, nem pensar, né? Não, nem pensar. Discipulado, nem pensar. Só minha mãe Sandra e minha tia Adriana, que eram as duas que oravam para mim demais. Minha tia Adriana, quando eu via ela, eu até corria, que é aquelas baixinhas de revelação. Ela olhava e falava assim... Já vinha rodando, né? Com gasolina ou sem, o helicóptero funcionava mesmo jeito. Ela olhava para mim e falava assim... O senhor não vou nem orar mais não, vou orar para Deus te levar. Eu vi ela, falava, não, minha tia Adriana, deixa eu sair fora, já e dava aquela esquivada. Mas as pessoas temiam, né, cara, pra gente viver uma vida do crime, uma vida de guerra, de tráfico de droga. Então, querendo ou não, as pessoas sentem esse temor, as pessoas às vezes... Isso te revoltava, cara, com relação à igreja? Tipo assim, velho, nossa, galera... Eu sou uma alma, estou precisando aqui de Deus, a galera tem medo de mim, eu não vou entrar numa igreja assim tão cedo, eu não quero mexer com esse povo, não. Isso não me revoltar, por quê? Porque no meio desses, André, tinha sempre os que era doido também, tinha aqueles loucão, que carregavam... Barnabé da vida, né? Mexer com o Saulo. Entende? Totalmente perigoso. Então tinha aqueles que iam lá em casa, sempre tinha... Eu me recordo, eu posso falar aqui de
de 4 nomes aqui. Eu posso falar do Olímpio, posso falar do pastor Gesso, que era um que estava todo dia ali dentro de casa. Posso falar da minha tia Sandra, que toda hora puxava minha orelha. Minha tia Adriana. Então, são pessoas que, tipo assim, querendo ou não abandonava a gente. Mesmo sabendo que a gente estava naquela situação, eles sempre vinham ali e falavam de Cristo, eles sempre vinham ali e deixavam a mensagem do Evangelho, puxavam a orelha. Então, no meio desse temor, sempre tinha aqueles que, tipo assim, Os remanescentes, né? Não largava a gente. Então, isso aí deixava a gente extasiado, né? Então, aquele desejo que havia dentro da gente de mudança, através dessas pessoas você reativava ele de volta, mas... E aí, no caso, cara, a Fran entrou na sua vida e foi entrando, e aí também a Fran também lá no Morro era uma pessoa também que antes dela ser transformada por Cristo também era uma pessoa que era... né? Então, juntou vocês dois ali, nossa, eu penso assim no que deu ali, como é que foi esse processo, nesse primeiro momento ali, né? Você começou a frear mais suas coisas, cara, você não fazia o que você estava fazendo tanto também, que agora ela já se encontrava já com a criança. Como é que foi esse primeiro momento assim? Cara, por eu viver o crime, quando eu conheci a Fran, se eu falar a minha história da Fran, é uma história que eu posso dizer, dá um livro, porque quando eu conheci a Fran, que a gente começou a se envolver, aí que na minha fase do crime foi aí que eu aprofundei mais ainda, porque ela engravidou do Davi, eu tinha aquele temor no meu coração de querer mudar por causa do meu filho, mas também com isso vinha o peso de poder cuidar do Davi, de poder... A responsabilidade de pai que requer a questão financeira. Dinheiro. Aí você olhava para um lado, tipo assim, não posso trabalhar. Aí isso criava uma... Cara, e para quem tá dentro do crime hoje, isso é algo que pega muito, né? Pega demais, mano. Aí que eu me afundei mais vendendo droga, aí que eu me afundei mais em coisas do crime para poder sustentar o meu filho. E quando eu olhava para o Davi, meu primeiro filho, eu ficava radiado e queria cuidar dele de maneira correta, mas fazendo errado. Eu queria ser um pai para o meu filho, mas fazendo as coisas para ele de maneira errada. Sempre queria dar o do melhor para ele, fazer o de melhor para ele. Então, eu não freiei mais o pé, aí que eu me envolvi mais ainda no mundão para poder cuidar do meu filho. E nisso fui passando alguns processos com a Franciele, de briga, de ciúme, de traição, várias coisas, né, meu bem? E lá na sua casa onde você morava lá, e também tinha outro perigo, né, cara? Como ela estava gestante, esperando uma criança, o risco de outras pessoas chegarem ali e fazer mal ali, como é que era esse sentimento de você ali? Porque a pessoa querendo ou não fica vulnerável demais, né, cara? Mesmo eu no crime, eu tinha esse temor. Eu nunca envolvi a Franciele com nada. Tipo assim, eu vivi o crime depois que o Davi nasceu, eu pensava assim, um dia eu vou sair disso. Eu sempre tive essa mentalidade. Então, quando eu ia sair, eu nunca levei a Fran. Ela falava comigo, se você fica andando aí pra lá e pra cá de moto, e isso e aquilo outro. Eu falo, pai, se eu colocar você aqui na garupa, grávida do meu filho, eu passo em algum lugar, alguém atira em mim, acerta você. Então eu tinha esse temor. E quando, em termos de droga, dessas coisas, de nada, eu nunca envolvi a Franciele com nada de crime. Nada. Eu sempre deixei ela de lado, nunca envolvi ela com nada. Porque eu tinha na minha mente que um dia eu ia abandonar mudar. O crime. E aí, cara, vocês começaram a avançar. E quando foi, tipo assim, chegou esse ponto onde que você, tipo assim, passou pelo processo, várias pessoas que tá aí, assim, são dois caminhos, né? A morte ou cadeia. Foi aonde que você foi preso, né? Que aí ficou pior as coisas, né? Porque, tipo assim, ela tava lá, já com sua criança, e agora aquilo que você tinha projetado, não, eu vou fazer igual meu pai fez, igual minha mãe fez, eu vou fazer
Porque essa é a sua ideia, né? Fazer diferente, porque você tinha sido abandonado, tinha aquele negócio todo, tinha aquela revolta, você queria dar diferente pro seu, no caso. E aí, no caso, você se vê agora, esse episódio da cadeia na sua vida. Cara, eu acho que as pessoas podem até se escandalizar com o que eu vou falar aqui, mas a cadeia foi tudo na minha vida, mano. A cadeia foi o lugar onde eu fui liberto. A cadeia foi o lugar onde que Jesus me libertou dos ciúmes. A cadeia foi o lugar onde que eu não só ouvia Deus, eu consegui ver Deus. A cadeia foi o processo que Deus me levou para lá, me tratou e me curou. Antes de eu ir preso, eu me lembro que a gente estava numa guerraiada. Eu me lembro que eles matavam ali, matavam aqui, matavam lá, outro cá. Eu me lembro que eu fiz uma viagem para São Paulo e na minha mentalidade eu falei com o Senhor assim: Senhor, se for da tua vontade, faça com que alguém da minha família fala para mim ficar lá em São Paulo. Eu fiz esse voto com Deus no meu coração, na minha mente. Só que aí eu fui para São Paulo sem a Franciele, só com o Davi, fiquei lá 3 dias, André. Você estava com o Davi? Eu estava com o Davi, fui só eu e o Davi. Falei, vou levar ninguém, mas só eu e o Davi, vou ficar lá. Eu me lembro que eu fui para lá, eu vendo meu primo casar, o Matheus, filho da minha tia Adriana. Eu olhava para o Matheus casando assim, eu falava, rapaz, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu falava com o Senhor, Senhor, usa alguém para tocar no coração e eu ficar aqui em São Paulo. E soltando raio com meu filho, alegre, eu e o Davi soltando raio, alegre. Aí chegou o dia de vir embora. Eu falei, não, ninguém falou para mim ficar aqui. Aí eu pensei assim, Deus não me ouve não. Deus não me ouve não. Pedi Deus para mim, alguém falar comigo algo para mim ficar em São Paulo e mudar de vida e ninguém falou nada comigo. Aí eu entrei na van para vir embora e comecei a falar com Deus. Se for para mim ir para Valadares para perder minha vida, tirar a vida de alguém, me leva para a cadeia. Lá o Senhor me trata, lá o Senhor me liberta, me transforma. Eu falando com Deus no coração. Eu me lembro que a minha tia Adriana dentro da van colocou um louvor, aquele louvor que diz: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Eu me lembro que eu comecei a chorar dentro da van, André. Aí eu me lembro que chegava no Rio Tietê, assim, na avenida, assim, e vinha uma voz falava assim: aí, ó, desce aí, ó, no meio aí, ó, vai ver sua vida, você e seu filho. Aí eu olhava assim, falava, o que? Eu desço aqui, não conheço ninguém, fico aqui nessa cidade grande aqui, vou embora. Chegou em Belo Horizonte, nós vimos de São Paulo, a mesma coisa, desce aí, ó, vai viver sua vida. Eu falei, o quê? Não vou descer aqui não, vou embora. Quando chegou em Valadares, parece que veio um espírito de revolta na minha mente. Eu falei, quer saber? Deus não usou ninguém lá, eu voltei para esse lugar, eu tenho que matar e morrer mesmo. Aí saí da van assim, ó, e tinha que passar no Becoróis, porque na Rua Ibituruna nós tínhamos confusão. Falei, vou passar lá pela Rua Ibituruna, se for de morrer, minha tia começou a gritar, onde você está indo? Sobe aqui, passa por aqui. Falei, que nada, revoltado, vai ter que matar e morrer mesmo. E com o Davi na mão. Eu me lembro que eu entrei dentro de casa, a Franciele, eu tinha viajado, nós tínhamos brigado, porque eu era muito ciumento, possessivo. A Franciele falou assim comigo, assim, nós temos que conversar. Eu falei com ela assim, depois nós conversamos. Eu entrei dentro de casa, saí de dentro de casa, fui preso. A Franciele veio correndo e falou assim, você acabou de chegar de São Paulo, Marcos, você acabou de chegar. Eu virei para ela e falei assim, agradece a Deus, que é Deus que está me levando. Porque você estava no coração, mas aí você já estava tipo assim, aí você estava 3 vezes pior do que você já estava na expectativa de fazer assim. Doideira, uma ruaça, porque eu pensei assim, nossa, falei com Deus para mim ir embora, alguém usar lá e ninguém usou. Aí eu pedi a Deus, se for para mim chegar aqui e morrer, eu matar alguém para mim ir preso. Aí quando eu cheguei dentro de casa que nada aconteceu, então gerou em mim uma revolta. Mas na hora que os policiais me prenderam ali, aí o que aconteceu? Eu lembrei da oração que eu fiz dentro da van. For para mim chegar, perder minha vida ou fazer alguma coisa de errado, me leva eu preso. Então na hora que eles me pegaram, eu lembrei, Deus está me levando para lá. Aí a Fran falou, que isso, você acabou de chegar? Eu falei, agradece a Deus que é Ele que está me levando.
Aí foi esse processo de 5 anos preso. Foi onde que Deus se escondeu, né? Foi aí onde Deus me escondeu. Que aí eu fui passando um processo de cura, de libertação. O Senhor foi me arrancando os ciúmes, a possessividade. Eu fui conhecendo a Bíblia, conhecendo Jesus Cristo. Foi onde que você leu a Bíblia inteira, né? Foi, eu li a Bíblia 2 vezes dentro da penitenciária. Aí fui conhecendo Cristo, fui entendendo os processos que eu vivi, que eu passei. E aí eu falo que a cadeia foi tudo na minha vida, cara. Na cadeia eu aprendi o que é pai, na cadeia eu aprendi o que é esposo, na cadeia eu aprendi o que é Cristo, na cadeia eu aprendi isso tudo. Eu lembro que nesse episódio aí, cara, esse episódio eu lembro assim perfeitamente. Foi 2 processos onde que você foi preso, né? Que eu lembro que foi a primeira vez, até que eu desci lá, a Fran falou assim, nossa, o Marcos saiu da cadeia. Aí eu fui lá, aí você correu, foi na primeira vez. Essa daí foi a segunda vez ou foi a primeira vez que você... Que tipo assim, que você saiu da cadeia, aí você... Até que teve um episódio lá, que você chegou no Codiniz, eles te bateram, você não fez nada. Primeiro, só que aí você retrocedeu de novo, né? Foi o primeiro. E também teve um segundo episódio que você foi preso de novo, não foi? Ou eu tô enganado? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu lembro que eu cheguei ao ponteiro. Então, lá perto da casa do Wilson, eu tava aqui. Eu falei assim, vou lá descer lá, Fran. Eu desci, quando eu desci, você deu um pique. Falei assim, qual é, moço? Chega aí, vou trocar uma ideia. Eu falei assim, aí você chegou? Ah, moço, sabe? Eu falei assim, você tá bem? Eu tô bem, tá. Mas não tava bem nada, né? Mas eu tinha retrocedido de novo. Tava bem nada. Essa aí foi a primeira vez. Essa vez foi a primeira vez. Por incrível que pareça, eu falei isso pra Fran hoje cedo lá no sofá lá em casa, você acredita? Por quê? Dessa primeira vez que eu fui e saí, eu conheci Cristo, entendi algumas coisas de Cristo, André, mas o que acontece? Eu era o ciumento e possessivo, e eu não tinha passado por essa libertação. Eu estava conversando com a Fran hoje cedo, sentado lá em casa. Você tinha passado pela libertação, mas você não tinha passado pelo processo de alguém que segurasse na sua mão naquele momento ali para te discipular nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Porque o que acontece? Eu saí querendo Deus, com fome de Cristo, querendo mudar minha vida, querendo ficar com Cristo. Só que, tipo assim, eu tinha ciúmes da Franciele ainda. A Franciele não podia olhar para o lado que eu tinha ciúme, eu criava coisas na minha mente. Então, tipo assim, eu saí querendo Cristo, mas precisando dessa libertação. Então, eu indo para a igreja, buscando a Deus. Quando acontecia alguma desavença dentro de casa, qual que era a minha mentalidade? Larguei o mundo, larguei o crime, estou fazendo tudo conforme Deus quer, e essa mulher não... Tipo assim, eu brigava muito com a Franciele pela questão do ciúme, e às vezes quando eu não tinha ciúme, criava uma situaçãozinha, a gente brigava, entendeu? Então, dessa primeira vez, eu ainda não era liberto dos ciúmes nem da possessividade. Hoje cedo eu estava falando com ela, quando eu fui liberto disso, eu sentado no sofá, eu falei com ela assim, meu bem, eu me lembro quando eu estava dentro de uma cela sozinho, eu mais de meses sem te ver dentro da cela. Eu me lembro que de madrugada eu tive um sonho, e nesse sonho eu via você, meus filhos, e você se transformava numa pomba e ia embora. Eu me lembro que no sonho eu começava a gritar, não, 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 não. Era como se você estivesse indo embora da minha vida no sonho. Só que eu me lembro como se fosse hoje, que eu levantava de madrugada assim, olhava para o céu e via as estrelas. Eu me lembro que eu falei assim com o Senhor, assim, olhando para o céu, na cela, eu falava assim, André, Senhor, pode tirar a Franciele de mim? Tira tudo de mim, mas não tira de mim sua presença. Quando eu falei isso, eu peguei a Bíblia, eu abri a Bíblia, André. Na hora que eu abri a Bíblia, Deus me revelou uma palavra sobre Jesus, a maior estrela. Quando os magos do Oriente vão ir visitar Cristo, e eles veem a estrela no céu, e a estrela guia eles. Aí eu lembro que Deus me deu o tema assim, Jesus, a maior estrela.
Então, ou seja, a estrela de Jesus que guiava aqueles magos. Então eu me lembro que naquela noite eu disse assim: tira tudo de mim, pode tirar a Fran, pode tirar tudo, mas não tira de mim sua presença. E depois de poucos dias eu saí dali e vim aqui para a rua. Eu falei com a Franciele, eu acho que naquele momento ali, Deus ele fez como ele fez com Abraão, né? Ele deu Isaac e depois pediu Isaac. Então, tipo assim, eu era um cara, ainda que eu vivia no mundo do crime, mas eu sempre tive uma mentalidade em criar uma família com a Franciele. Eu gostava muito da Franciele, eu amava a Franciele, mas eu amava de maneira errada. Eu vivia falando eu te amo para a Franciele, mas as minhas atitudes eram errôneas. Isso. Então, tipo assim, eu creio que na hora que eu falei, pode tirar a Fran de mim, eu creio que o Senhor falou assim, não, agora você tá pronta, agora ela... Então, tipo assim, naquele momento ali, Deus me libertou dos ciúmes, da possessividade. Mas aí que entra aquela parada, né, velho? Tipo, de Pedro, né? Quando você como é que fala? Você confia em você mesmo, que Jesus perguntou a Pedro, você me ama, Pedro? Pedro falou assim, não, estou disposto a dar minha vida por ti, te amo, ó, é nóis. Só que aí o que acontece? Jesus falou assim, ó, você vai me negar 3 vezes. Aí Jesus volta, lá em João, me parece que 21, fala para Pedro, fala assim, ó, prepara lá um iFood ali, né, um leite com Toddy, um peixinho. Você, Pedro, e aí? Vou fazer a mesma pergunta para você. Você me ama, Pedro? Ele falou assim, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Pedro naquele momento mostrou dependência, cara. É isso aí. Dependência da presença, é o que você acabou de falar. Na verdade, quando o amor ele se concretiza, quando você mostra uma total dependência do Senhor, aí verdadeiramente você concretiza. Você fala para você, eu te amo, Na verdade, não é um verdadeiro amor. É onde que você vai construir algo grande. Porque o amor, mano, ele está na dependência. Ele fala assim, o verdadeiro amor, ele lança todo medo fora. É isso aí. Mas você tinha medo de perder a Franciele, tinha medo... Tinha medo de perder ela, tinha medo dela me trair, tinha medo dela ir embora, tinha medo preso, tinha medo de tanta coisa. Então não era o verdadeiro amor, né, cara? É isso aí. Aí você, desse processo da cadeia, foi essa primeira vez, aí você livrinho, e aí o que Deus começou, tipo assim, aí você, primeira vez, aí você retrocedeu de novo, você voltou a fazer aquelas coisas que você estava fazendo, aí Deus foi lá e te guardou novamente, foi misericordioso e te guardou novamente. Aí Deus me guardou, aí dessa primeira vez eu saí querendo Cristo, briguei com a Fran, falei, quer saber, estou servindo Deus, não é igreja, essa mulher perturbando, vou voltar pro crime de novo e voltar a viver o que eu vivia. Aí fui pro crime, mas aquele temor, falei, não é isso. E já não tinha só o Davi mais, né? Já não tinha só o Davi, agora já tinha a Valentina. Aí nesse processo a Valentina nasce, a Valentina já ali mais menorzinha, aí Deus me guarda de novo. E a Valentina nasceu quando você estava dentro da cadeia, né? Dentro da cadeia. Nossa, e aí é tenso, né, mano? Porque a gente como pai, a gente sabe, tipo assim, o filho, nossa, eu não posso nem ver meu filho. Com uma semana, né? Eu nasci em 19. Com uma semana. E como é que foi esse sentimento? Cara, lá dentro. Pra falar a verdade pra você, foi um sentimento, porque quando a Valentina nasceu, eu era um cara ciumento, possessivo. Eu vivia falando que a Valentina era minha filha. Ixi, brigava com a Fran, entende? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu... Ninguém tem como isso, que ela é sua cara. Não, escuta. Meu xerox. Eu pegava ela, fazia meu papel de pai ali, trocava uma ideia ali e tal, tinha aquele cara, mas daqui a pouco vinha um trem na minha mente. Aí eu ficava falando, mulher, você me traiu, mulher, aquela coisa de neurótico, que é a mulher... Neurótico. Cara, hoje eu posso rir disso, André, mas eu vou falar com você, mano. Foi um processo. Mano, eu já cheguei a bater minha cabeça na parede, mano, pedindo Deus pra me libertar disso, foi doído. Mas eu vivi, foi isso aí. Tinha ciúme, possessividade. Na fase da Valentina, eu mais brigava com a Fran do que fazia meu papel de pai. O Davi não, eu já carregava aquela certeza. É porque você estava fora, né? Isso.
A Valentina eu já tinha aquela dúvida, entende? Então, aí eu tive que passar por esse processo de libertação. E isso eu vou te contar, rapaz. Eu preso lá, nesse segundo processo que Deus me libertou, a Franciele, eu não era casado, eu casei lá dentro da penitenciária. Quando a Franciele virou pra mim, num dia eu lá de visita, tranquilo, de boa, do nada essa mulher vira pra mim e fala assim, que queria casar. Eu falei, tô errado, eu sei não é que é casado. Do nada. Aí fiz um monte de propósito com Deus lá, não deixa não, Senhor. Se não vou dar vontade de eu casar, não deixa não. Se for tua vontade, não deixa não. Até que o Senhor, através do casamento, do processo, o Senhor foi me limpando disso tudo, foi me trazendo a certeza, foi me trazendo tudo, moldando, até eu ser liberto disso tudo. Então, eu estou tendo um papel de paternidade com a Valentina, com o Davi, com a Eloá hoje, entende? Hoje... Porque como diria minha avó, nos princípios não foi assim. Nos princípios não foi, não. Nos princípios foi dolorido. Mas aonde que Deus estava também te ensinando e te amadurecendo para que você pudesse viver tudo isso hoje, né, cara? E ali, qual foi a sua maior experiência dentro da cadeia, velho? Tipo assim, encontro com Cristo mesmo, porque a gente sabe que o ambiente de cadeia é um ambiente de tribulação, um ambiente onde só tem pessoas depressivas, querendo tirar sua vida, de muita briga, de contenda. Como é que você conseguiu, assim, você falou que você teve uma das maiores experiências da sua vida, que você conseguiu, qual foi a sua maior experiência com Cristo dentro desse ambiente, cara? Mano, quando eu lembro da cadeia, assim, cara, eu tive muita experiência dentro da penitenciária. Por quê, André? Eu comecei a ter encontros com o reino espiritual, entende? Eu comecei a... Foi aonde que você começou a ter as visões, né? Que você fala, tipo assim, Deus, ele começou a... Tipo assim, você começou a buscar verdadeiramente. É porque a diferença da primeira para a segunda vez, que agora você, tipo assim, queria que Deus começou a te limpar verdadeiramente, começou um processo de transformação verdadeira. Então aí você, tipo, queria mais fundo em Deus. Então foi aonde que Deus começou a abrir a sua visão. É isso mesmo. Da primeira vez eu conhecia Deus pela Bíblia, entende? De ouvir falar. Só que da segunda vez eu comecei a ter algumas experiências com Deus. De eu acordar pela madrugada ouvindo meu nome e orar. De eu estar perto de sair de lá, algumas coisas aconteciam assim, e Deus falar comigo, nós estamos saindo daqui, me fazer promessas. Então eu conheci Deus. Eu estava conversando com a Carlão de cedo, né, meu bem, sentado no sofá. Me lembro que um dia Deus falou comigo assim, de manhã cedinho assim, meu corpo paralisou assim, de manhã cedo, eu passando mal, né? Aí veio uma voz e falou assim, eu vou te usar você para desfazer obras de macumbaria. Aí eu me lembro que eu falava assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aí eu me lembro que eu falei assim, Senhor, eu posso te falar uma coisa? Ele falou assim, pode, filho. Aí eu falava assim, Senhor, eu te amo, Senhor. Aí ele falava comigo assim, eu também te amo, meu filho. Aí eu acordava, meu corpo se paralisava, eu acordava. Então, tipo assim, eu não só ouvia de Cristo, eu passei a ter um relacionamento com Cristo. Eu pude entender algumas coisas em Cristo. Então, essas experiências com o Senhor, que às vezes eu fico assim, tem dia que eu estou lá em casa, eu lembro delas, eu falo assim, que coisas gloriosas. Então, eu começava a ler a Bíblia assim, ó, parece que, tipo assim, na hora que eu lia, parece que algo saltava dentro de mim. Eu começava a ler, a anotar, comecei a entender o que era a revelação da palavra. Eu fui entendendo Cristo, fui entendendo algumas coisas. Então, dessa segunda vez que eu estava ali, eu não só conheci da letra, da palavra, eu pude realmente ver Cristo. Então, são coisas assim. O rema, né? A revelação de Cristo, não somente os logos. Só a letra, né? Eu
tem coisas assim que às vezes eu até sinto falar, porque eu vivi coisas com Cristo, sim, extraordinárias, em termos de Cristo, de eu estar passando mal, de eu estar ruim, e Deus chegar de madrugada e falar comigo algo, coisa dentro da penitenciária. Eu até preguei isso ontem. Eu dava vontade de comer um biscoito de estrelinha Aimoré, André, e não ter para comer. E eu pensar na minha mente assim: Senhor, eu só queria comer um biscoito de estrelinha e tomar um suco de morango com leite. E o irmão me chamar do outro lado da cela: ô irmão Marcos, toma aqui, ó, o biscoito de estrelinha, o suco de morango. E eu ir pro cantinho e falar com o Senhor assim: é disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, entende? E eu viajei pra praia agora com a Franciele, e sem eu saber, a Franciele comprou o mesmo biscoito de estrelinha. Nossa, cara. E eu lá dentro da casa. Forte. E eu lá dentro da casa, eu olhei assim, me veio na memória na hora, o biscoito de estrelinha. E no mesmo tempo o Olímpio manda um vídeo para a Franciele. Onde é que o Olímpio estava? Na estrada da Paca. E eu olhei para o biscoito de estrelinha, o Olímpio mandou o vídeo para a Fran da estrada da Paca, o Espírito Santo na hora. Aí na hora o Senhor falou comigo assim: quando você estava lá dentro comendo o biscoito de estrelinha, você tinha vontade de comer o biscoito de estrelinha, beber o suco de morango, quem estava lá? A presença, a minha presença. E agora você está aqui na praia, o mesmo biscoito de estrelinha, e quem está aqui? A minha presença. Foi nessa hora que veio ao meu coração o tema: Jesus, o amor maior. Então, essas experiências ali dentro foi que me curou, me libertou, me transformou, tem me ajudado até hoje. E quando você foi assim o divisor de água, que você levantou suas mãos e falou: Deus, eu quero a tua presença, foi lá dentro da penitenciária? Foi lá dentro. Logo após que eu fui para a penitenciária, Deus usou um irmão para pregar lá tudo que eu vivi, o que eu passei quando eu viajei para São Paulo. E o cara começou a cantar a mesma música: não importa quem você é. Aí o que eu vi? Ele tem jeito. Contou sua vida toda. Contou tudo, mano. Ainda cantou a música. Nossa, de cereja do bolo, né? Aí eu levantei as mãos ali e aceitei Cristo e comecei a passar esse processo. Aí você começou a viver Cristo de verdade. Eu lembro que você me falou que lá da cadeia vocês tinham um trabalho para evangelização de outros presos ali também, né? Como é que foi esse processo lá? Tipo assim, uma igreja, porque a igreja não é tijolos, né? A igreja é quando eu estou em comunhão com você, nós estamos reunidos ali, está a igreja, a noiva imaculada de Cristo. Aquilo ali é o lugar onde que a igreja se ajunta, o templo, né? Como é que foi uma igreja dentro da cadeia, cara? Mano, que doideira. Falar que isso é um negócio, eu falo com a Franciele até hoje. Até hoje eu não entrei em uma igreja aqui fora que não entrei lá dentro da penitenciária, André. Porque era uma graça de Deus tão extraordinária. Eu acho que eles olhavam para nós e falavam assim: esses caras tá ficando tudo doido. Porque, mano, era aquela paz, aquela alegria, era o que o Paulo disse, né? Paulo estava preso, aprisionado ali, com corrente nos seus pés, com corrente nas suas mãos, mas ele dizia assim: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Por quê? Porque Paulo estava preso, mas o espírito dele estava livre. Então nós tínhamos uma igreja ali dentro ali que a gente estava preso, mas o nosso espírito era livre. A gente começava a cantar lá no pátio lá: por onde eu for a sua bênção, me separa à direita, para a esquerda. E nós começávamos a girar lá por todo lado. Agora cabe na mente um preso olhando para você e falando assim: esses caras tudo preso, família lá fora, esposa lá fora, comendo comida daquele jeito, rodando, cantando por todo lado. Entende? Então, a gente viveu isso ali dentro daquela igreja, que foi algo extraordinário. A gente tinha comunhão com o outro, a gente liberava o coração um para o outro, a gente se unia, e por incrível que pareça, as pessoas elas viam aquilo e vinham e se agregavam. Então a igreja que eu vivia ali dentro daquele lugar
era coisa Você extraordinária. sabe qual que eu acho que é a diferença da igreja de dentro da cadeia para a igreja aqui fora? O nível de fome e de sede. Porque ali dentro da cadeia, os caras, tipo assim, você pode errar. Não é que... E aí a gente vem num contexto totalmente diferente. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, não vou lá assistir o culto. Elas não têm aquele entendimento mais que elas vão ali prestar um culto. Nossa, aquele cara deu um acorde ali errado ali. Nossa, aquela música. Não, fulano de tal, fez isso, etc. O preso ali, cara, eu já fui uma vez dentro da penitenciária, eu sei, você pode tocar o trem todo errado. Ele tá ali, ó, de mãos levantadas, adorando, e quer saber se a lei tá ali dando com todo o coração, tudo semitonado, tudo desafinado, tá nem aí com quem tá negociando, tá derramando, daqui a pouco tá derramando água, daqui a pouco tá entregando a vida, por causa do nível de fome e de sede, não tá ali só como um mero espectador. É isso aí, mano. É isso aí que acontece. Parece O nível que de fome deles está muito alto, cara. eu falava com os caras assim, Desesperados. cara, você já pensou nós lá fora? Rapaz, lá vai ter você pensou você colocar um louvor daqueles e começar a adorar a Deus? Rapaz, aqui eu falava assim, aqui a presença de Deus pega nós aqui, não tem nada, moço, só garganta. Só garganta, mano, só garganta. Não pode entrar muita coisa só na garganta e ali, e cara, eu amo ver, porque a verdadeira igreja, mano, ela tá baseada naquilo que é Atos dos Apóstolos, a galera viveu, a galera não tinha instrumento, mano. O pessoal ali estava sendo perseguido, Estevão morre, você vê que Estevão morre. O César está perseguindo a igreja, aí agora eles têm que estar, o irmão vem para cá, estava no compartilhar do pão, vem para cá para minha casa, eles ali, e a Bíblia fala que a graça de Deus inundava, mano. Nós vivemos isso aí, André. Cara, a graça de Deus está sendo manifesta num lugar que estava em perseguição. Perseguição, mano. Os caras tudo respeitavam a gente, os agentes respeitavam a gente. Não porque a gente era criminoso, a gente estava ali, mas não era porque a gente era bonzinho também. Era a graça. Não tem a ver conosco, entende? Era a graça de Deus. Não era, como se diz, o Dodó, o Marcos, os irmãos que estavam ali. Era a graça de Deus. A graça de Deus. E aí você foi alcançado por essa graça dentro da cadeia. E agora o seu coração já está com outra expectativa, né? Você já está evangelizando outros presos, você está já do que foi da primeira vez. E agora a sua visão e a sua mentalidade, olha, que agora eu vou sair daqui. E agora eu aprendi a lição e agora vai ser tudo diferente. Era essa. E ali dentro eu comecei, antes de Deus sair, Deus ele me revelou o que ele tinha para minha vida. Então eu já saí com esse propósito, entende? Uhum. Antes de eu sair, Deus me falou algo que eu vou fazer e tal, falou algumas coisas que eu fazia na minha vida. Então eu já saí com a mentalidade, eu vou ter que passar por esse propósito, eu vou ter que chegar até onde o Senhor me disse que eu tenho que chegar. Só que nessa visão que eu tive, Deus falando que eu ia sair, Deus me passava num monte de colonhão. Eu comecei com a flor de cedo, mano. Deus me passava num monte de colonhão, André. E eu começava a falar, ai, eu olhava assim, só que quando eu olhava o meu braço, eu sentia a dor, mas não me cortava e me feria. Então, tipo assim, eu já pensei, não, vou sair lá fora, vou passar algumas coisas que vai me doer, mas não vai causar ferida em mim não, mas eu vou ter que passar por um processo para chegar onde Deus quer que eu chegue. Então eu já saí com essa mentalidade, Deus tem isso para mim, então eu vou precisar. Vai ter que suportar algumas coisas que você não suportou na primeira, que tipo assim, que iam acontecer de novo, né? Porque na verdade elas testam a nossa fé. Não, você não teve autocontrole, você não teve domínio próprio. Então foi igual um porco. Estava ali, você colocou um perfume nele, né? Só que ele voltou para o mesmo lugar que ele estava, ele não teve o fruto do Espírito ali para vencer. E a gente sabe que a gente precisa do fruto do Espírito, porque são as obras, né? Não adianta a gente falar assim, não, eu acredito, eu tenho fé em Jesus, é a fé. É o que você precisa para a salvação. Pela fé você é salvo.
Show. Mas se você continuar respirando, agora você tem que ter obras, que é o processo de santificação. Aí que é o doloroso. Aí que é o doloroso. E esse processo que eu tô nele. Todos nós estamos. E cada dia a gente tem que buscar fazer o aperfeiçoamento. O Paulo fala que é o aperfeiçoamento dos santos, né? É esse processo que eu tô nele de santificação, passando algumas situações assim de... Na primeira vez que eu saí, Deus me provou eu muito pelo lado financeiro. Por eu ter, tipo assim, vindo do crime, da primeira vez Deus me provou aonde? No dinheiro. Então acontecia, eu olhava para os armários de casa, não tinha nada, André. E meus meninos lá, eu me lembro um dia, a Fran falou comigo assim, você tá aí sentado nesse sofá aí, ó. Eu procurava serviço em tudo enquanto é lugar e não achava, André. Aí eu olhava assim, nada para os meus meninos, eu falava assim, o que eu vou arrumar? E eu recebia ligação, não moço, eu tô com tanto e tal, nossa. E nada para os meus meninos, e Deus me provando nessa área. Teve um dia que a Fran falou comigo assim, não tem nada para os meninos, você tá aí com essa bunda preta sentada no sofá. Eu me lembro, André, mano, sabe que eu me lembro que eu não consegui responder ela, eu entrei pro meu quarto, André, joelhei, comecei a chorar. Na hora que eu comecei a chorar, André, portão de casa, chegou meu avô com tudo, mano, tudo que tava faltando, meu avô e minha avó chegou lá em casa. Ela veio chorando, pulou no meu colo, me perdoa. Aí eu falei com ela, é esse Deus aí que eu tô servindo. Nessa segunda vez agora, quando você saiu? Da primeira. Da primeira. Na qual eu desviei, da primeira vez. Então, tipo assim, dessa segunda vez, Deus ele não me provou muito já nessa área. Porque esse processo de escassez, esse processo de falta, para a glória de Deus eu consegui ele vencer dentro da penitenciária. A Franciele sem me visitar, eu sem nada para lá dentro, Deus cuidou de mim. Então eu consegui passar por ele sem murmurar, sem reclamar e dando graça ao Senhor pelo biscoito, pelo sabonete que eu tinha. Então quando eu saí, Deus me provou mais na área da santificação, entende? De poder, Deus foi abrindo as portas para mim, foi fazendo na minha vida. Então Deus foi me treinando, eu posso dizer, dentro da igreja. Entende? Porque lá a gente tinha uma igreja que tinha comunhão todo mundo, a gente abriu o coração para todo mundo, a gente tinha aquela... Então eu tive que sair daquela igreja que eu vivi o amor de Cristo para poder entrar aqui fora na igreja e poder entender como que funciona isso. E é totalmente diferente, né, mano? Que aí entra o que a gente conversou. Quando a gente estava... Aí entra um pouco de sistema dentro, tipo... Porque você sabe que dentro da cadeia, por mais que você está preso, ali é o verdadeiro sistema, mas você é livre. Uhum. Porque as pessoas ali, como eles estão ali o tempo todo fazendo as mesmas coisas, as pessoas elas estão com um nível de fome, de sede muito grande. Aí você fala assim, não, cara, eu vou sair daqui, vou chegar lá fora, vou fazer isso aqui. Só que não tem como fazer nada disso. É isso aí. É isso aí. Aí você, nossa, as suas expectativas que estão lá em cima... Acaba, porque o sistema que está aqui fora, mano, acaba te pegando e como, né, a gente estava comentando, o sistema ele adestra, né, para você funcionar exatamente como eles querem, como tem um molde ali montado ali para funcionar. E como foi isso para você? Tipo assim, você viveu aquilo tudo da cadeia lá, você chegou... Ô André, eu saí do jeito que você tá falando aí, meu filho, doido, querendo voar, querendo fazer, querendo acontecer e tudo acelerado, orando que nem orava na cadeia. Eu tenho que orar, desespero. E tipo assim, quando eu cheguei aqui fora, eu fui para uma determinada igreja. Nisso eles queriam me consagrar pastor, eles queriam que eu e a Franciele tomasse conta de igreja. Nossa. Eles queriam que... E você estava começando naquele momento, né? Você precisava de uma caminhada, de um tempo aí de capacitação para isso, né? Isso. Eles queriam alugar a casa para mim, eles queriam fazer várias coisas, só que eu precisava de alguém para cuidar do meu coração, entendeu? Ser pastoreado, né? Isso. Então, quando eles me ofereceram isso, eu fui numa reunião lá com o pastor
Ele falou comigo assim, não, a gente vai alugar uma casa para você, você vai fazer um curso, nós vamos te dar um salário e tal. Falou comigo. Eu falei com ele, senhor pastor, eu sou grato ao Senhor por tudo isso, mas eu não estou em busca de casa, de salário, eu estou precisando de alguém para cuidar do meu coração. Não. Falei com ele. Tome. Aí ele tipo, ficou meio assim, aí eu entrava na igreja, eu ouvia nitidamente, gritava dentro de mim, sai da sua casa e da sua parentela, sai da sua casa e da sua parentela. E nisso eu morava no Carapina ainda, sai da sua casa e da sua parentela. Eu falei, não é possível. Quando eu entrava na igreja, gritava dentro de mim, eu falei assim, não é possível, eu estou ficando doido. Eu escutava gritando, eu falei assim, o que é isso? Nisso eu ia para a escola bíblica dominical deles, eles tinham um sistema ali, só que tipo assim, eu tinha uma visão do reino de Cristo, eles tinham outra visão. E às vezes quando eu abria minha boca e criava aquelas... Porque é totalmente ao contrário, né? O reino está numa ponta, a religião está numa ponta, e uma hora ou outra vai sair faísca, mano, não tem como. Aí eu começava a passar situações assim, meio assim... constrangedoras. Isso. Aí algumas pessoas, tipo... por entender o que eu falava, tipo assim, me apoiava, só que algumas pessoas já olhavam assim e falavam, não, esse cara tem que dar um jeito, esse cara. Tá precisando do cabo, você tá chamando esse cara. E aí eu fui, pulei fogueira nos comecinhos, meu filho. Eles falavam comigo, eles usavam aquele texto tipo de, que Jesus passou e viu a figueira, a figueira não tinha figo, não tinha fruto e queria mostrar fruto e falava. Eu olhava e falei assim, que doideira. Cristo só queria ensinar seus discípulos a ter fé usando aquilo ali. E as pessoas às vezes... E que passei aquelas situações ali até o ponto que eu entendi que Deus não tinha um propósito comigo ali. E na verdade você não conseguiu fazer nada que você pensou lá no penitenciário, você conseguiu implementar lá dentro. Nada. Era uma oportunidade na escola bíblica dominical, porque estava ali no estudo. E eles... Você não fala tudo que você sabe não, você E ainda você chega cheio de tatuagem, todo riscado. Nossa. Saiu da cadeia. Algumas pessoas acreditam, mas algumas pessoas querendo ou não, a gente tem que enfrentar isso. É como Paulo, né? Sim. Paulo estava perseguindo cristão, matando cristão, e agora chega dentro de Jerusalém pregando. Os caras falam, o que? Esse cara tá meio... Tá doido. Até o profeta duvidou, né? Até o profeta. Então, tipo assim, a gente enfrentou isso aí. Mas graças a Deus, Deus me deu graça e foi mostrando para mim que não era aquilo ali que Ele tinha para mim. Foi mostrando para mim que não era aquela igreja ali que eu deveria ficar. E aí até que o Olímpio já cuidava da Fran, foi aí que eu comecei a ir na família de Cristo lá no Turmalina, com o Olímpio. Mas aí antes disso teve um processo de transição onde você morava ali no morro. E foi difícil. Como foi esse processo para você? Mano. Porque querendo ou não, mano, tipo assim, você também saiu do Carapina, eu sei tão difícil quanto. Não, nós vamos sair daqui agora, no bairro onde a gente nasceu, nós somos favela, tá aqui, né? A gente carrega isso tudo, né, mano? André, foi muito difícil, cara. Tanto internamente quanto fora. Por quê? Porque a Franciele já estava adaptada ali no Carapina, minha tia, o pessoal dela, meu pessoal. Só que antes de eu sair da penitenciária, minha mentalidade era ir embora para São Paulo. Falei, vou embora para São Paulo. Um irmão da igreja chegou e falou comigo assim, rapaz, eu vi você indo embora para São Paulo e voltando com um monte de mala e chorando com a sua família. Eu falei, então não é vontade de Deus eu ir para São Paulo. Eu pensei, vou ir para Belo Horizonte. O irmão teve outro sonho falando comigo que eu ia para Belo Horizonte, voltava a mexer, fumar maconha e voltava a envolver no trem errado. Eu falei, então não é para mim ir para Belo Horizonte. Então o que aconteceu? Acabou que eu falei com Deus assim, Senhor, já que o Senhor não quer eu em São Paulo e nem em Belo Horizonte, me tira daqui desse lugar. Então quando eu saí, eu passei por esse processo de 1 mês orando para me sair dali, cara. Falei assim, eu não posso sair daqui sem uma palavra, eu preciso de uma palavra. Eu fiquei 1 mês orando, 1 mês orando, 1 mês. Orava e nada. Com pouco, eu orando, domingo lá em casa, todo mundo foi dormir, eu fiquei só eu e Deus. Eu me lembro que de tarde assim, orando ao Senhor, eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra.
Aí o Senhor falou comigo lá em Salmo 91. Aí estava escrito Salmo 91, se não me falha a memória, versículo 17. Mal nenhum te sucederá e praga nenhuma entrará à sua casa. Eu falei, Cafrã, junta tudo que nós vamos embora. Aí ela tomou aquele tudo. Não, e não sei o que tem. Não tem dinheiro para pagar aluguel. Não tem dinheiro para isso. Nisso, Deus tinha abrido a porta no emprego para mim. Eu estava na experiência. Entende? Podia dar errado e eu ter que voltar para trás, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Mas aí, como Deus me deu a palavra, eu fui pela palavra, né? Aí eu fui, mesmo na experiência eu fui. Aí eu fui para lá, a Franciele no começo teve um pouco de crise, resistência. Falava que o pessoal passava e não gostava dela, olha a pé de cara feio. Ambiente novo, sabe como é que é, ninguém conhece ninguém. Mas, para a glória de Deus, Deus foi trabalhando. Hoje você virar para a Franciele e falar com ela que se ela quer ir embora de lá. Porque depois que a pessoa é livre, né, mano? Depois que a pessoa sai, vai lá olhando de fora, ela não volta para onde ela estava mais, não. Até o filósofo diz isso, né? Quando sua mente expande, ela nunca volta para o mesmo tamanho que ela estava. Quando você sai de uma coisa, você olha assim de fora, você fala assim, não, cara, por que não aconteceu isso aqui antes comigo? E aí vocês foram então lá para o Turmalina. Nós fomos lá para o Turmalina. E como é que foi esse processo para você de adaptação? Cara, para mim, a gente tem que enfrentar tudo novo, né, cara? Mas, por eu ter a palavra, aquilo ali, né? Cara, e é para as pessoas que estão nos assistindo, isso é muito importante. Quando você for tomar uma decisão muito difícil na sua vida, uma decisão, ore antes. Não faça nada. Se Deus te dá uma palavra, você pode ir, porque você vai ter a certeza, você pode enfrentar vários gigantes ou seja lá o que for, mas você tem a garantia, é uma palavra. Eu fico olhando Josué, cara. Josué, a Bíblia vai falar assim, Josué seja forte, corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, serei contigo. Aí aqui é a palavra, não se desvie dessa palavra nem para a esquerda e nem para a direita, ou seja, você tem a palavra. É só você não mover nem um pouquinho para a esquerda e nem um pouquinho para a direita. É você continuar no trilho, naquilo que eu te falei, que você vai ser bem sucedido em todos os seus caminhos. Foi o que Deus falou para Josué. É isso aí. Eu tive que enfrentar o novo, mas a palavra... É a palavra, porque é exatamente como eu. Porque, tipo assim, olha só como é que foi meu processo, cara. Eu falei com o Senhor, Deus falou exatamente, me deu mais ou menos nesse contexto, Abraão falou assim, olha, acabou o seu tempo. Aí, nossa Senhor, mas como assim? Acabou o seu tempo. E eu procrastinei ainda 2 anos. Não, o seu tempo acabou. Ah não, Senhor, eu vou morrer de ser bom aqui. O legado é aqui, do André. Há muitos anos atrás Deus falou que iria me levar nas nações. Eu era ainda uma base de uns 11 para 12 anos. Falei, Senhor, mas eu preciso que você agora sinalize isso para mim, porque a Bíblia fala que Deus ele não vai fazer nada na terra sem falar os seus... Então Deus ele sempre vai sinalizar. Deus vai fazer igual o Gideão, ele vai colocar, você pediu ele vai sinalizar. Deus ele confirma as coisas. Aí eu, beleza, comecei com minha esposa, tá? Deus falou assim, olha, chegou a hora, você sabe. Eu falei, mas para onde eu vou? Aí Deus ele testa a motivação do seu coração. Ou melhor, ele permite algumas coisas acontecer para ver se você está com o coração naquilo ali mesmo. Aí foi quando eu falei, mas para onde eu vou? Ele falou assim, olha, no caminho eu vou te mostrar. Cara, essa resposta de Deus, porque Deus ele não mostra o todo, ele vai em fase, é igual um videogame, ele vai em fase. Então primeiro você atravessa essa, vamos ver como é que tá. Aí se você for reprovado naquela fase, ele faz você voltar lá no início, foi igual o povo lá no deserto. Aí você repete tudo de novo, até você criar uma maturidade, uma bagagem espiritual para você conseguir avançar no próximo nível que Deus está te mostrando. E se você é fiel àquilo ali que Ele está te mostrando, beleza. Cara, exatamente como você. Parece que estava alguma coisa, a alma estava saindo fora, o coração estava indo embora, tudo estava. Porque, tipo assim, o apego. E aí entra a parada, tipo assim, que a questão do apego ela é muito perigosa, cara.
de lugares, Uhum. apego de pessoas, até Isso dos aí. seus próprios filhos, cara. Porque a Bíblia fala assim que se você amar mais um filho do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar sua esposa mais do que a ele, a presença dele, você não é digno dele. O pastor Caleb pregou ontem lá na igreja exatamente isso aí, o jovem rico. Ele cumpria todos os mandamentos, mas lhe faltava uma coisa. Ele era muito rico, muito rico, muito rico e tinha sua alma ligada ao dinheiro. O Caleb disse isso aí, porque às vezes a gente estamos vivendo várias coisas, mas precisamos ser livres. E aí você vai ver que a liberdade não era onde você estava, que era dentro de uma cadeia. Ali eram metais, agora você é preso na mente, aí Deus tem que fazer você repetir o ciclo. Aonde que eu estava, tipo assim, Paulo, igual você falou, você citou, ele falou, alegrai-vos outra vez, alegrai-vos. Ele não era livre no físico, ele estava dentro de cadeias, mas ele estava livre no espírito e na mentalidade. Então, eu não estava livre na mentalidade totalmente. Então Deus falou assim, olha, eu preciso te mostrar algumas coisas, eu preciso te avançar, mas para isso acontecer, você vai ter que desapegar. Aí eu, nossa, e agora? Pá. Falei, não, beleza, você está falando isso aí, vai acontecer o processo. Eu falei assim, Deus, mas aí para onde eu vou? E aí sempre a minha esposa falando comigo assim, e André, o que nós vamos arrumar? E a gente, como homem, cara, como sacerdote, que é o representante de Deus dentro da nossa casa, o líder, ele tem que dar a visão pro negócio, cara. Porque a Bíblia vai falar que um líder sem visão, o povo se desvia. Verdade. Ou seja, todo mundo fica batendo cabeça, mano. É igual um time quando tá perdendo. Quando eles mandam embora, não é o jogador que eles mandam embora, é o técnico. Por quê? Porque se não tiver um alvo claro, tiver ali uma visão clara, a galera fica perdida. Fica perdida. Foi igual aquele jogo do Brasil, 7-0. Ficou lá, não mudou nada, não fez nada. Então, eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer? Aí entra o poder de você não confiar em emoções, de você não confiar naquilo que você achologia, não, mas eu acho que aquilo, até às vezes as palavras que vêm, você tem que alinhar. Deus é exatamente aonde que você precisa ouvir a voz clara, limpa, aquele som de muitas águas vindo e falando e te dando essa palavra de certeza. É isso aí. Para que você possa dar o seu próximo passo. É desse jeito. Aí, cara, cheguei lá. Aí tô lá. E a gente entra resistente, né? O novo deixa você resistente. Não sei se foi assim com você também. Você fica com o pé atrás. Entrei, cheguei. Fiquei assim na parede, assim, já pra rua. É desse jeito que já fica Aí meio... você fica grilado, mano. Você fica grilado, tipo assim. E eu falei com Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Não manda profetado pra cima de mim, não. Que eu vou rebater. Eu tava nesse coração, mano. Uhum. Porque, cara, quando a gente tá nesse negócio, a gente fica muito a risco. A gente tá muito a... E aí tem umas paradas, tipo assim, que vem. Quando a gente não tem essa parada da sensibilidade, aí vem uma pessoa de lá pra cá, você não sabe nem o histórico, te fala uma parada, que talvez está fora e desalinhado, o coração dela está desalinhado, te bagunça você todo. É por isso que o cara tem que ter um discernimento de espírito e tá ligado, porque a revelação de Deus, quando ela vem alinhada com o seu propósito, cara. Propósito. Deus, ele nunca vai falar uma coisa que não esteja alinhado com o propósito daquilo que ele já escreveu. E outra coisa, Deus não faz rodeio, não, mano. Deus não faz rodeio, Deus não... Mano, Deus, ele é incisivo. Deus, quando ele vem para falar, cara, velho, sabe aquele tiro, você pega uma flecha, vai que ela acerta o alvo cravado, é aquilo. E a Bíblia fala que testifica no Espírito. No Espírito. Você fala, velho, você está falando comigo aqui. É isso aí. Quando você está ligado, quando você tem essa sensibilidade, assim, você fala, velho, isso aqui não é Deus, não. Uhum. A sensibilidade te joga para esse nível, tipo assim, não, isso aqui é Deus. Não, isso aqui não é Deus, não, isso aqui está fora demais. E a Bíblia vai falar que ele nunca vai falar, não, ele não é um para que minta, e a palavra dele está acima dele. Então, ele não pode falar uma coisa que bate contrário ao que ele já falou. Entende? É isso aí. Seu propósito, você falou, e é o que? Deus te fez uma promessa quando você lá atrás. Lá atrás. Então, assim, e aonde eu estava, eu não ia conseguir. Então, Deus, ele teve que provocar algumas situações para... E, cara, eu fui, aí, na hora,
Rapaz, a administração foi toda para mim. Até o tecladista que estava tocando um dia chamava-se André. Falou, não estou falando com ele, estou falando com você. Quando fez lá o apelo, ali naquele momento, quando eu fui assustar, mano, eu estava lá no altar. Aí eu, nossa, eu já estava no altar já, eu estava lá. Aí eu falei com o dedo de mim, eu falei, Deus, fala comigo se for aqui. Fala comigo se for aqui. Rapaz, quando eu terminei de falar, uma voz chega no meu ouvido e fala assim, olha, eis que é chegado um novo tempo na sua vida. Eu coloco sobre ti uma unção de aceleramento. Aquilo que o tempo que aparentemente pareceu perdido, eu estou acelerando para aquilo que eu te prometi. Eis que tudo se passa, e eis que tudo se faz novo. E você me pediu um sinal quando você saiu lá. Mano, só eu e Deus sabia disso. Já era. Rapaz, e você me pediu um sinal. E para provar que eu sou o seu Deus, e eu falo a vida, eu derramo sobre ti a minha glória nesse momento. Mano, Deus cortou o movimento das minhas pernas. E eu não sou de cair, nada disso. E eu entendo que o quê? Se uma pessoa cair, ela tem que levantar transformada. Saulo, quando ele cai na estrada de Damasco, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele levanta Paulo. Você vê que Jacó, ele recebe a pancada, ele cai ali, ele levanta Israel. Então, qual que é o propósito da pessoa cair, biblicamente falando? É uma transformação do novo nível, um novo ciclo que ela vai viver. Você falando aí, veio meu coração aqui, José, né, cara? José passou na casa de Potifar, depois ele foi para a prisão. A prisão, ele tinha um governo, mas ele estava limitado, entende? Então, ou seja, ele governava ali dentro tudo, mas ele estava limitado, porque ele estava dentro de uma prisão. Então, ou seja, quando eu olho para a sua história, eu vejo essa história. Você passou na casa de Potifar, agora você estava ali. E José ficou quantos anos ali preso? A Bíblia não relata, mas se você for somar, vai dar 10 anos. 10 anos governando, mas limitado. Entende? Mas agora, depois que ele vai, que ele interpreta os sonhos e vai para a casa do rei do Egito, ele se torna o governador de todo o Egito e cumpre a promessa de Deus na vida dele. Então, ou seja, aqueles 10 anos ali de limitação trouxe para ele anos ali agora de quê? Anos de promessa sendo cumprida, a qual ele gerou, a qual ele teve filho. Deus fez ele prosperar ali, entende? Então, ou seja, um lugar que ele passou, que ele governava, mas tinha limitação. Mas agora ele estava indo para um novo governo, mas agora não tinha mais limitação. Ele poderia voar, ele poderia, como a águia, né, voar, entende? Livremente, né? Abaixo da ordem do rei, quem governava era José. Entende? Se você for olhar, é isso que Deus fez com a gente, entende? É isso que Deus fez com o André, entende, André? Ou seja, eu tenho um governo, mas abaixo de mim eu te coloco, André. Entende? Então, ou seja, uma parte de limitação, agora você chegou no lugar do governo de Deus, entende? Porque Deus, ele governa sobre todas as coisas, mas agora o André está livre para governar. E aí entende? Vai entrar essa revelação de Eclesiastes 3, mano, há um tempo determinado para todo o propósito. Então você vê, tipo assim, que é tempo de ajuntar pedras. Então a gente precisava ter esse passado por esse tempo, que o Eclesiastes está falando do tempo ali, né? O tempo para que o propósito é um todo, mas ele é dividido em fases. Então você tem que passar aquele processo para um certo povo, uma certa linguagem, um certo tempo para aquele povo, e aí avançou para o próximo nível, abre-se uma porta, e aí se avança. Aí, para que isso possa acontecer, Deus, ele tem que modelar seu coração, ele tem que limpar sua mente, ele tem que limpar sua alma, porque você não pode vir com nível de revelação para essa próxima fase com o nível de revelação que você tinha nessa primeira fase. É isso aí, mano. Entendeu? Porque você falou de José. José, quando ele estava servindo como escravo, não era o nível de revelação que ele tinha quando ele estava dentro da cadeia. Foram coisas diferentes que ele precisou lidar ali. E quando ele estava no governo, foi um outro nível de revelação, um outro processo de maturidade que Deus teve que... E aí Eclesiastes entra e falou, olha, tem um propósito, o propósito é eterno, a história já está escrita, mas para que você avance essas fases, você precisa agora de um novo nível de revelação. E aí, tipo assim, a parada toda, no meu caso, o meu erro foi o quê? Tentar resistir àquilo que Deus estava querendo fazer.
sabe? Tentar resistir o que estava querendo. Por quê? Porque os meus braços já estavam descendo, cara. O peso do cansaço. José estava acessando um novo nível agora. Ele viveu na casa de Potifar, viveu na prisão, ele governava na prisão, mas era limitado. E agora ele foi se tornar governador do Egito, mas agora ele não tinha mais limitação. Ele estava governando um povo, né? Sem limitação alguma. E assim, cara, só para a gente finalizar o que eu tinha falado, e Deus falou comigo, e chegou esse tempo, aí ele foi e jogou nesse novo nível, né? Aí quando ele cortou o movimento das minhas pernas, que eu caí, que eu vi muito óleo descendo, aí eu já tive a certeza, o portal foi aberto, mano. A gente está entrando num novo nível. Aí eu já levantei com a certeza, é o que eu te falei, você está no nível, quando você Deus, ele te derruba, tem negócio, se você cair, Deus te derrubar. Mas só que quando Deus te derruba, ele te leva para um próximo nível, sempre. Numa outra temporada. Paulo caiu, Saulo levantou Paulo, Jacó caiu, Jacó e levantou Israel. Então foi aonde que. Aí eu falei assim com Deus, agora você vai falar no coração da minha esposa. Agora você vai falar no coração dela, porque agora é só um. Deus, ele nunca vai falar uma coisa e não vai falar na sua esposa. Ele foi, falou. Aí então, mano, deu uma semana depois, Deus falou no coração da Dal. Glória a Deus. Nós começamos a temporada. Deus começou a acelerar as coisas. Acelerar. Uma unção de aceleramento aí. Onde que a gente, nesse nível que a gente entrou. E para a glória de Deus, nós estamos vivendo essa nova temporada, esse novo de Deus. Que também, né, depois que você agora, inclusive agora, sabe, agora a gente teve 12 horas de adoração. Quanto que a gente é livre para adorar, né, mano? E como é que tá o Marcos hoje, cara? Nesse novo de Deus, nesse mover de Deus, nesse rio de Deus, como é que tá o Marcos hoje? Que outrora era Dodó e agora é Marcos, como é que... Ah, cara, o Marcos hoje tá vivendo os processos de Cristo, né? Hoje para a glória de Deus, a gente está passando por um tempo de maturidade, né? Entende? Deus me dando maturidade, dando a minha esposa maturidade, a gente cuidando de pessoas e pessoas cuidando da gente. Então a gente está nesse processo hoje de maturidade. E aquilo que outra hora ficou lá atrás, graças a Deus, hoje a gente vive uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Hoje, para a glória de criatura, né? Hoje tem hora que eu olho para minha família assim, para minha esposa assim, eu vejo tudo que a gente está vivendo, eu falo assim, cara, Deus é extraordinário. E se você tivesse agora, né, cara, você é uma nova criatura hoje, se tivesse uma câmera em você e a possibilidade de todas as pessoas do mundo tá te vendo nesse exato momento, o que você falaria para essas pessoas? Cara, eu falaria que Cristo é tudo. Eu falaria que você entender Cristo, conhecer Cristo é tudo na vida de um homem. Cristo ele tem poder para mudar a história, para transformar qualquer tipo de situação na vida de uma pessoa. Se realmente a pessoa tiver esse desejo, essa vontade e se lançar em Cristo, ainda com as dificuldades, com os problemas, com os processos, Cristo, ele sempre vai estar lá. Então, se eu tivesse a oportunidade de falar para cada pessoa hoje, uma câmera assim, em cada lugar da terra, eu ia dizer: Cristo é tudo que temos, é tudo que somos. E se você fosse mandar uma mensagem, o Marcos mandasse uma mensagem para o Dodó há 10, 15 anos atrás, o que você falaria para ele? Hoje o Marcos falando para o Dodó. Eu ia dizer: Jesus te ama. Se eu pudesse mandar uma mensagem para o Dodó hoje, eu ia dizer: Jesus te ama, cara. Jesus te ama. Porque foi o amor de Cristo que alcançou o Dodó, e o Dodó se tornou Marcos.
Eu ia dizer pro Dodó, Jesus te ama. Show. O que você falaria agora se eu tivesse a oportunidade, se o seu pai estivesse te vendo nesse momento, o que você falaria para ele? Porque a gente tem tantos pais no nosso canal que nos acompanha que eles tratam os seus filhos assim, não, eu vou essa pessoa aqui. O que você falaria para essa pessoa que tem essa mentalidade? O que você falaria para ele? A mentalidade, como assim? A mentalidade de, não, vou deixar esse cara aí mesmo, vou deixar esse cara largado aqui no mundo aí mesmo, ou talvez outra hora tá no crime, ou tá na vida de pecado, e é pai, e não tem esse zelo pela... e que quer passar esse status, vamos dizer assim, né? Eu dizeria para os pais hoje que tem os filhos que estão no mundo, a única coisa que eu dizeria para eles é: não desista dos seus filhos, cara. Não desista deles. Em hipótese alguma, não desista deles. Se eu tivesse a oportunidade de dizer para cada um, eu ia dizer: não desista. Ama ele. Ama ele. E para o seu irmão, se ele estiver assistindo esse podcast, o que você diria para ele? O Pedrão? Pedrão ia dizer: é nós, meu mano. É nós, meu mano. Tamo juntos, tá ligado? Até no final. E se sua mãe estivesse vendo esse podcast, o que você diria pra ele nesse exato momento? Minha mãe? Minha mãe Josélia? Isso. Minha mãe mesmo? Isso. Eu ia falar pra minha mãe: mãe, eu te amo. Você mora aqui, ó. E o que você diria para a Fran? Ela vai ver o podcast, ela tá ali. O que você diria pra ela? Pra Fran eu ia dizer: eu não gosto de dizer pra Fran eu te amo, não. Porque como eu posso dizer, não que... Vamos viajar de novo. Não que eu não ame ela. Não que eu não ame ela. Eu gosto de viver com a Franciele, mas a prática do amor do que a palavra amor, entende? Não que eu não viva a prática do amor com a minha mãe, com meu irmão, com as pessoas que estão, mas para minha esposa eu gostaria de ter esse sonho de como Cristo em momento algum falou que amava a igreja. Ele foi lá e deu a vida por ela. Então eu peço a Deus que me ajude e me dê essa graça para me poder honrar a Franciele e honrar meus filhos. E para esses vários dodós que estão espalhados por aí, essas pessoas que acham que está no fundo do poço, que já não tem mais jeito, o que você falaria para ele nesse momento? Eu falaria para você que está na situação de crime, de droga, que tem jeito para você, meu irmão. Em Cristo tudo se resolve, em Cristo tudo volta pro lugar. Top demais. Marcão, eu quero agradecer, cara, né, mais uma vez você ter nos abençoado aqui com a sua presença. O Franciele também está aqui, o Lô também está aqui com a gente. E para você que ficou até o final desse vídeo, né, eu acredito que foi 1h40 de podcast. Foi muita coisa que a gente falou aqui, muitas experiências, né? Esse assunto foi, eu tava meio nervoso, gente. O que eu vou falar? Eu falei, cara, deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir o negócio. E fluiu, né, velho? Graças a Deus. Fluiu demais. E assim, que Deus ele abençoe essa caminhada. Não desista, porque não tire sua vida, porque Jesus já fez isso por você. Ele te dá vida eterna, né? Eu não precisa, eu vou tirar minha vida, já não consigo mais. Não, Jesus já fez isso. E você pode ter uma nova oportunidade. Ele te dá uma nova oportunidade. Pela sua atenção, nosso muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever, né? Dá o like aí, se inscreve aí no canal do André, dá o like aí. E eu vou tentar motivar ele para ele escrever o livro dele, tá, gente? O livro dele, a história dele, vamos colocar isso no papel, né? Escrever o livro aí, né? Acho que a gente já pode até titular o livro de Dodó a Marcos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa,
Franciele tá aqui, Lolo, obrigado, né? E tamo junto, é só o começo. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoa. Eu